Irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do Advento, neste ano C, Evangelho de Lucas, dia 12 de dezembro de 2021. A pergunta que está no pano de fundo de toda a reflexão do Evangelho é: o que devemos fazer? Porque as multidões perguntavam a João, os cobradores de impostos perguntavam a João com essa mesma pergunta, e também os soldados perguntavam a João: o que devemos fazer? E também o povo se perguntava se João Batista era ou não era ele o Messias. E por isso João declarou que ele não é o Messias, que depois dele vem um mais forte do que ele, ao qual ele não é digno nem de desamarrar as sandálias. E ele batizará Jesus no Espírito Santo e no fogo. João batiza na água. E ele virá com uma pá na mão e vai limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, e a palha será jogada no fogo e que queimará e que não se apaga. E de muitos outros modos, João Batista anunciava o Evangelho, a boa notícia, é uma boa notícia para o povo. Então ali nós vemos que a conversão ou é concreta ou não é. E João apresenta 3 regras para poder viver a conversão. E o Evangelho é uma continuação do Evangelho do domingo passado, pois na primeira parte, multidão, publicanos e soldados, ele vai dar as 3 regras para realizar aquela conversão anunciada, o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Porque no fundo a nossa vida não pode consistir só em trabalhar, comer, dormir, trabalhar de novo. Ela deve ter um sentido muito mais profundo. A verdadeira vida, a vida plena, se encontra além de nós mesmos. E é essa vida que está na busca de todo ser humano e desses 3 grupos de pessoas que perguntam a João Batista, nos quais, nesses grupos, nos incluímos também. O que devemos fazer? E a resposta do profeta de Deus não pede somente mudança religiosa. É interessante porque não pediu práticas ascéticas, deixar tudo, ir para o deserto com ele, nem pede ritos, nem mais frequentes, nem menos frequentes, mas pede coisas fáceis de serem realizadas, coisas concretas, e essas dão a conversão, a metanoia, que leva a uma mudança da mentalidade, um modo de pensar que deve mudar, e desse modo de pensar vai vir também como consequência uma mudança no coração do homem e da mulher, do ser humano. E João pede então essas coisas que fazem parte do dia a dia, nada de extraordinário, porque o modo como tratamos os outros atinge Deus, e o modo como tratamos Deus atinge os seres humanos. Trata-se de uma nova relação com o próximo e que possui intrinsecamente uma dimensão ética do ser humano. E apresenta então essas 3 regras simples, belas, factíveis. Quem tem, partilha, não acumular, portanto. Não roubar e não usar de violência. Em síntese, exige essa conversão uma existência autenticamente humana. Para o cristão, portanto, não é mais a lei, mas a necessidade do próximo que motiva o comportamento e a nova vida do batizado. Quem tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E no capítulo 12, Lucas vai dizer: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega e nem
a traça rói. Também estabelece uma relação de respeito com os bens alheios, não roubar. Responde João aos cobradores de impostos: não cobreis mais do que foi estabelecido, fora disso é roubo. E aos soldados ele diz: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Essas são as obras de misericórdia recomendadas pelo judaísmo, e agora todos são chamados a praticar essas obras, inclusive aquelas pessoas profundamente desprezadas, rejeitadas, odiadas, os coletores de impostos e os soldados de Herodes. Aos cobradores de impostos conhecidos pela sua desonestidade, foi pedido para que não se aproveitem da profissão para enriquecer-se injustamente. E aos soldados recomenda de não extorquirem dinheiro de ninguém. Um exemplo para os dias de hoje. É verdade que se eu coloco a minha túnica e o meu pão à disposição dos pobres, não estou mudando o mundo, não consigo mudar as estruturas, de modo especial as estruturas injustas, mas estou abrindo ali uma brecha e inoculando a ideia de que a fome não é invencível, não é uma determinação divina ou da natureza, e que a situação de dor dos outros não me é indiferente, e que, exatamente por isso, as estruturas têm que mudar. Estou inoculando com a minha atitude a ideia de que a partilha é a forma que melhor expressa a essência do ser humano, imagem e semelhança de Deus, é a partilha. Tudo isso nos faz lembrar São João Crisóstomo, que dizia: a única coisa que realmente possuímos é o que damos aos outros. Por quê? Porque tudo aquilo que é feito com amor é arrancado da morte. E por isso permanece para sempre, entra na eternidade, participa da ressurreição de Cristo, porque o amor é mais forte do que a morte. E na segunda parte deste pequeno texto do Evangelho, João eleva o olhar e deixa claro que ele, João, não é o Messias, que o Messias é outro, o Messias é Jesus. Virá aquele que é mais forte do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Contra as aparências, contra todas as aparências, este texto é uma boa notícia, é evangelho, literalmente. Queimará a palha no fogo. Não se trata do juízo de um castigo eterno, mas se trata da purificação trazida pelo Espírito Santo para quem é batizado, para quem se converte. Porque Deus é misericórdia e bondade, não tem prazer ou interesse em condenar. O texto deixa claro que haverá essa purificação pelo batismo, e aquela parte de nós, as coisas boas, a caridade, que somos capazes de realizar, essas permanecem. É como o grão de trigo que permanece. Já aquelas coisas de nós vazias, vaidades, distâncias, egoísmos, abusos, violências, discriminações, manipulações, mentiras, roubos, etc. Todas essas coisas serão queimadas como a palha, porque não têm consistência, não servem para a vida. O Espírito do Senhor vai libertar-nos dessas inconsistências e apegos. Por isso Jesus batiza no Espírito Santo e com o fogo, a pá na mão, ventilabro,
ou joeira, que serve para limpar o trigo, joeira de joio, separa o bom do ruim, vai separar a palha, as inconsistências da nossa parte boa de seres humanos. A palha queimará. O que pesa, que tem consistência, que não é levado pelo vento, é o grão. A palha é vazia, o vento a carrega, é inconsistente, será queimada. Significa essa boa notícia: os pecados serão perdoados. A realidade do mal, do pecado, das injustiças será superada também em nós. Jesus é o mais forte, disse João Batista. É o mais forte não porque se impõe, porque vence, mas porque é o único que fala a verdade do ser humano, que fala ao coração, é o único que batiza no fogo que é o Espírito Santo, que elimina o mal, que perdoa. E o Espírito Santo faz isso, não só queimando os pecados, mas aquecendo os corações de milhões e milhões de vidas, tornando-as maduras no amor, arrancando-as da frieza, da indiferença, praticando coisas simples que transformam a nós e o mundo. 3 coisas que resumem, 3 regras que resumem tudo o que é importante na vida. Partilhar, não roubar, não usar violência. O que devemos fazer? A pergunta mostra a realidade daqueles que reconhecem que há erros naquilo que estão fazendo. Por isso perguntam o que devemos fazer. Revela também quem faz a pergunta que não sabe a resposta, não sabe o que fazer, é ignorante. E revela também, perguntando, que há uma predisposição interior, que há disponibilidade para acolher a resposta que vem de fora, que não vem de nós mesmos, dos nossos instintos egoístas, mas vem de Deus. Deus está vindo. No tempo do Advento nós o esperamos. É o tempo de espera deste Deus que vem. Vamos, nesse tempo, o melhor da nossa vida, pôr em prática essas recomendações que João Batista coloca para preparar a vinda do Senhor. E essas coisas nos colocarão diretamente em contato com a eternidade, pois é a única prática, a caridade, a partilha, o amor, é a única prática que vence a morte. Jesus vem para isso, para que tenhamos a felicidade e a vida, para que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Bom tempo de Advento a todos.